Olá, e tem uma pergunta aqui em relação ao açúcar, que você está falando aí que a célula cancerígena ela se nutre do açúcar. Então, uma pessoa está perguntando, isso você está se referindo ao açúcar refinado? E qual é a diferença do refinado? Tem o demerara, tem o açúcar de coco, tem o xilitol, tem o melado da cana. Qual é a diferença que há entre tem o mascavo, né? Qual é a diferença que há entre esses açúcares? Algum deles é recomendável ou nenhum açúcar? O mel, por exemplo, da O mel é abelha? o Como é que pior você vê deles. isso? O mel? Todos esses açúcares não são recomendáveis, tá? Porque o açúcar, no final, ele vai virar glicose. Todo açúcar, quando crescer, quer virar glicose. Todo carboidrato, quando crescer, o sonho dele é virar glicose. E essa glicose vai alimentar. Mas vamos pegar um por um. Vamos pegar o mascavo. O mascavo é o menos ruim deles, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, o mascavo brasileiro está contaminado com fungo. Então, tem estudos aí mostrando que o modo como o açúcar é armazenado no Brasil, como o fungo gosta muito de açúcar, acaba contaminando, às vezes o tiro sai pela culatra. Claro que um demerara é melhor do que um cristal é melhor do que um refinado, mas isso é no que diz respeito a diabetes, tá bom? Não é no que diz respeito a câncer. No que diz respeito ao câncer, um demerara, um cristal, um refinado, um açúcar de confeitaria, tudo isso, no fim, é a mesma coisa. O que você tem que fazer é tirar o carboidrato, que é mais do que... Você tem que tirar o pão, você tem que tirar o macarrão, quando você está com câncer. Então, você tem que tirar a proteína animal. Então, quando você recebe o diagnóstico de câncer, se você quiser se curar, você tem que primeiro tirar toda a proteína animal. Você tem que virar um vegetariano, entendeu? Porque a proteína animal, ela estimula uma coisa chamada mTOR. O mTOR aumenta o tamanho do tumor. Então, toda a proteína animal, indiretamente, vai aumentar o tamanho do tumor. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar a proteína animal. Tá? É muito importante isso. Segundo, nós temos que tirar tudo aquilo que seja carboidrato, que vai virar açúcar, que vai virar glicose no final da história. Então, é complicado você ensinar para a pessoa que ela tem que entrar numa dieta baixa em carboidrato, que, no final da história, vai ser uma dieta cetogênica, que tem essa controvérsia toda aí no Brasil, porque a maioria não entende o que é dieta cetogênica, a gente tenta explicar, mas é difícil, então eles fazem o seguinte comentário: se é tão bom, por que não tem na literatura? Tem na literatura, você que não está lendo. É diferente. Se você digitar ketogenic diet em inglês, no Google, tem mais de 10 milhões de citações. Se você digitar ketogenic diet no Google acadêmico, tem mais de 23 mil artigos científicos. Se você digitar ketogenic diet no PubMed, que é uma plataforma pobre hoje, comparada com o Google acadêmico, tem 1.956 artigos científicos sobre dieta cetogênica. Se você entrar no Amazon.com, entrar na região de books, de livros, e digitar ketogenic diet, você tem mais de 1.500 livros falando bem da dieta cetogênica. Se você entrar no YouTube e digitar ketogenic diet, você tem mais de 200 mil clipes. Agora, você vem falar para mim que não tem dado, pô, que isso não é científico. Se tem 23 mil artigos científicos no Google Acadêmico, se tem 1.956 artigos científicos no PubMed, o que mais que você precisa para entender o processo? Aliás, os nossos ancestrais, eles usavam dieta cetogênica. Ninguém comia pão, ninguém comia macarrão. O que você tinha para comer? Você caçava, você pescava. Daí, você poderia esclarecer melhor o que é uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta extremamente baixa em carboidratos, 10%, e extremamente... Carboidrato simples, né? Hein? No caso, o carboidrato simples. Não, o complexo também, porque o complexo vai virar simples depois. Entendeu? É uma questão só de tempo. Ela tem que ter 10 a 20% de carboidrato, ela tem que ser muito boa em gorduras boas. O que é gordura boa? É óleo de coco, é azeite de oliva, é triglicérido de cadeia média,
é nozes, entendeu? É ovo, é gema de ovo, é isso aí, Castanhas, né? castanhas, depois é nozes em geral, né? Isso é Uhum, dieta cetogênica, entendeu? É uhum, abacate, abacate faz parte dessa. Então, você pode viver. Eu conheço gente que está há 30 anos em dieta cetogênica, e a característica interessante é que a pessoa na dieta cetogênica, ela sempre, você não consegue dar a idade dela, ela sempre parece mais jovem do que ela é, entendeu? É uhum. impressionante. Eu faço dieta cetogênica, minha mulher faz dieta cetogênica, e é uma maravilha. Mas, infelizmente, como aqui no Brasil ainda não chegou, porque isso aí está no mundo científico, e, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde no Brasil não leem em inglês, eles leem em português. Uhum. Em português tem muito pouca coisa sobre dieta cetogênica, porque não dá dinheiro para ninguém. Mas, se você Sim. que está me assistindo e quer aceitar o desafio, você vai entrar no Google, você vai entrar no Google Acadêmico, você vai entrar no PubMed, você vai entrar no Amazon.com e você vai entrar no YouTube. E você vai digitar Ketogenic, Ketogenic Diet, D-I-E-T, Ketogenic Diet, entre aspas. Você vai ver o que você encontra. Você pode estudar a vida inteira, 2 horas por dia, até o dia da sua morte, você não vai conseguir ler tudo que existe disponível sobre dieta cetogênica na internet. Pra você ter uma ideia. Ou seja, a nossa medicina está altamente defasada, né, Laí? Eu gostaria só que você esclarecesse uma coisa aqui, se você falou sobre o mel, eu gostaria também que você falasse do xilitol e do açúcar do coco. Tá bom, eu não gosto de nenhum deles. O mel é um problema muito sério, porque ele tem um índice glicêmico muito alto, ele é muito rico em frutose. Eu sei que existem alguns produtos que são extraídos do mel que têm ações interessantes, eu não estou dizendo que não tenha, mas você fazer uso do mel per se todos os dias, eu não recomendo, a literatura médica não recomenda, e se você fizer uso todos os dias, você vai terminar diabético, tá? Antigamente, você comia mel 2 vezes por ano, e olhe lá, porque era dado nas árvores muito alta, e cada 2 indivíduos que subia, de cada 2 que subia para pegar o mel, um morria. Porque quando ele chegava lá em cima para pegar o mel, as abelhas atacavam ele e caía lá de cima. Então, era o herói da tribo, aquele que conseguia descer com algum favo de mel. Um favinho, porque até chegar lá embaixo não tinha nada quase. Você entendeu? Com todas as Entendi. abelhas atacando. Então, não é um bom produto, tá? Eu sei que você tem própolis, que você extrai do mel, que é espetacular, que tem uma aplicabilidade antibiótica muito grande, mas o mel per se não é um alimento saudável. Eu provo isso para qualquer um, tá? Que bom que se fosse. É gostoso, etc e tal, mas não é. Qual outro que você queria que eu discutisse? O É xilitol. o xilitol e o de coco. Tá? O de coco, também não é grandes coisas. Tá? O coco é espetacular. Tem nada igual ao coco. O óleo de Agora, coco é maravilhoso, né? maravilhoso. Tem muito pouco açúcar, que é a manose. A manose é o açúcar do coco, chama manose. Já não é grandes coisas. E o xilitol é o problema, é o seguinte: o xilitol é um açúcar que compromete a sua microbiota intestinal. Eu vou dizer o seguinte: dos açúcares eu não recomendo nenhum, dos adoçantes artificiais eu não recomendo nenhum, com exceção do stevia, assim mesmo com algumas restrições, porque até bem pouco tempo eu falava abertamente que o stevia era o único que não tinha problema. Já começaram a descobrir alguns problemas de infertilidade em homens e mulheres que fazem uso de stevia todo dia. Então já não é tão bom para quem quer ter filho, entendeu? Então, você tem que aprender a tomar o café amargo, você tem que aprender a tirar esse gosto, o gosto doce, porque é o seguinte: se você masca um chiclete, olha o que acontece, para a pessoa entender. Se você masca um chiclete, um adoçante artificial, você fala assim: não tem caloria, não tem nada, eu estou só mascando o chiclete. Então, deixa eu te contar o que acontece. Quando você põe aquele doce, aquele gosto de doçura na boca, o seu pâncreas lá embaixo interpreta que está vindo açúcar e ele começa a liberar insulina, mesmo que você não coma nada. Você está me entendendo? Mesmo que você não coma nada, ele começa a liberar insulina. E insulina é um hormônio que te envelhece, insulina é um hormônio que te engorda, o insulina é um hormônio
que te dá síndrome metabólica, que faz você ficar barrigudo, faz você ter problema cardíaco, faz você ter problema de Alzheimer. Então, não é bom. Mascar chiclete é uma coisa horrível, prejudica tremendamente a saúde. Mas nunca ninguém falou isso para você que está me escutando. Esse é que é o problema. Ah, é só mascar chiclete. Não, é coisa séria, não fica pondo porcaria na sua boca, não. Você tem controle sobre aquilo que você coloca na sua boca.